sobre cinema, sobre as estreias e tudo isso no contexto Brasil, pandemia, crise na política, porque o Luiz Zanin deixa tudo dentro, ele consegue costurar tudo direitinho. Oi, Zanin, você já está aqui com a gente? Tudo bem? Oi, tudo bom? Tô por aqui já, Thalita. Tudo bem aí? Tudo certo por aqui também. Vamos lá, vamos falar sobre estreias no cinema e discutir questões mundiais, né? Porque as estreias desta semana têm muito a ver com imigração, com os imigrantes ilegais, com essa crise que a gente passou há 2 anos, né? Que foi o ápice dessa crise, mas que continua acontecendo. Situação dos Aham. refugiados em todo o mundo. E daí a gente começa falando sobre um lançamento alemão, que é Berlin Alexanderplatz. É baseado na obra do alemão Alfred Döblin, de 1929. Teve já uma série em 1980, também baseada na obra desse livro alemão. E agora tem esse filme, que é uma releitura, agora trazendo a história de um refugiado para Berlim ali, um refugiado que tenta a vida, mas encontra todas as dificuldades que se impõem ali na frente dele. Fala pra gente, você gostou do filme? O que você achou? O que aponta de interessante? Gostei muito e eu sou o maior fã da primeira versão. Quer dizer, na verdade não é a primeira versão, é a segunda versão cinematográfica desse romance, desse escritor alemão que você citou, que é o Alfred Döblin, que escreve esse livro chamado Berlin Alexanderplatz em 1929. O auge da A Alemanha está no auge da crise, assim, né? Quer dizer, o nazismo em ascensão, o Hitler chegaria ao poder em 1933, alguns anos depois, a sociedade assim muito polarizada, com muita ruptura, com muita inflação, com muito problema, e ele checa essa situação naquele momento numa obra assim que é absolutamente poderosa. Eu recomendo para quem puder ler esse livro, tem tradução em português, é facilmente encontrável, é um livro assim maravilhoso. Ele teve uma versão cinematográfica logo em 1931, quer dizer, 2 anos depois do lançamento do livro, né? Mas a versão que ficou famosa mesmo foi de 1980, do Fassbinder, do grande cineasta alemão Rainer Werner Fassbinder, que fez sob a forma de uma minissérie. É um dos maiores filmes do mundo, assim, no sentido de qualidade e também de extensão. Tem quase 16 horas de duração, 15 horas e 30 minutos. Mas ele é dividido em capítulos, então seria como uma minissérie dessas que a gente vê atualmente, né? Ele foi lançado no Brasil, foi lançado nos cinemas, depois a televisão também mostrou esse filme sob a forma de capítulos, que é a forma que eu acho que é mais adequada mesmo de ser vista. Então é uma obra bastante conhecida e ficou assim totalmente inesquecível, né? O personagem principal, que é um alemão assim vamos dizer assim, da ralé alemão, do lumpen proletariado alemão, que se envolve com a criminalidade, que é um homem chamado Franz Biberkopf. Ele foi interpretado por um ator alemão fantástico, Günter Lamprecht. Eu nunca esqueci desse cara, é absolutamente maravilhoso. Então, isso para dizer desse livro. Estavam me perguntando como é que seria possível ver essa primeira versão. Bom, ela foi lançada em DVD, eu dei uma procurada aqui, milagrosamente eu encontrei o meu DVD, a minha caixa de Olha, DVD. Na verdade, milagrosamente, Thalita, isso não é comum eu encontrar as coisas com tanta facilidade aqui. Mas, enfim, esse eu encontrei com relativa facilidade. É um lançamento da Versátil, Berlin Alexanderplatz. Aqui como você pode ver, são 3 caixinhas de DVD. Cada uma dessas caixinhas tem 2 DVDs. Então, são 6 DVDs que trazem essa série completa. É muito legal isso aqui. Eu acho que isso é encontrável ainda no comércio. E dá uma procurada no Google, quem tiver interesse, veja que vale a pena, é uma obra-prima mesmo. E esse filme atual que foi lançado, com uma duração
relativamente bem menor, bem mais modesta em relação ao do Fassbinder, que são umas 3 horas de duração mais ou menos, ele tem uma inovação em relação às versões anteriores e em relação ao próprio romance, que é o seguinte, que o personagem principal, que era um alemão meio ferrado da vida, tal, não sei o quê e tal, agora passa a ser um imigrante africano, que chega na Alemanha, depois que o barco dele naufragou no Mediterrâneo, como acontece com tanta frequência, com essas pessoas que saem procurando ou oportunidades melhores de vida, ou simplesmente sobrevivência, em países que a sobrevivência é nula, seja porque estão sob ditadura, guerra civil, não tem emprego, a pobreza, a miséria extrema. A gente conhece essa realidade, é uma realidade nossa contemporânea. Então, eu achei bem interessante que nessa nova versão fosse contemplada a essência do romance original, mas numa situação atual. E o personagem principal vai se chamar agora Francis, ele vem da África, e ele é interpretado por um ator chamado Velket Bungwe. Há uma curiosidade a respeito desse cara, que é um ótimo ator e interpreta muito bem o personagem principal. Ele já trabalhou no cinema brasileiro. Ele tem um filme brasileiro, que é o Joaquim, filme do Marcelo Gomes, que o Joaquim é sobre o Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira e basicamente sobre a figura do Tiradentes. E esse ator, ele faz um papel no filme do Marcelo Gomes. É interessante essa coincidência dele ser um ator também que faz parte do nosso cinema. Enfim, é um filme muito bom, é um filme muito duro, mas que tem uma réstia de esperança lá no fim. Ele mostra toda a complexidade da sociedade alemã atual, né? Então, esse é uma pessoa que chega lá, ele chega como refugiado, mas ele não tem o status de refugiado. Então, ele tem uma dificuldade muito grande de se inserir na sociedade. Ele sofre com o problema do racismo, além disso, né? E ele é tentado, como no filme original e no romance original também, ele é tentado por uma via mais fácil, que é a via da marginalidade, de se inserir naquela sociedade, conquistar uma posição e ser respeitado, ter uma vida digna e tudo mais. O drama dele vai ser exatamente esse aí. É um filme que vale a pena, é um filme muito legal, é um filme que tem todo esse antecedente histórico, né? É um filme que foi ambientado numa época que está sendo particularmente muito interessante para nós atualmente, porque foi a época de ascensão dos fascismos, dos dois grandes, o fascismo italiano e o nazismo alemão, e que tem, guardadas as diferenças históricas, tem muita coisa a nos ensinar a respeito do que está acontecendo agora em alguns países do mundo e particularmente no nosso, né? Perfeito. É um alerta para nós. Fiquei com vontade de assistir a série e logo depois essa releitura, então. Deve ser sensacional, porque é uma construção assim que você consegue acompanhar. Bacana, vamos para outro que também trata desse tema de refugiados, imigrantes, que é a Adu, que está disponível na Netflix, inclusive. Daí a história de um garotinho. O Adu é um garotinho, né? Mas são 3 histórias ali que se ligam, tendo o Adu como um ponto, assim, meio que em comum. Eu sou muito manteiga derretida para filme com criança. Eu vi o trailer e falei, ai, gente, esse menininho vai sofrer demais. Olha, então, Thalita, você se prepare, porque você vai desidratar de tanto chorar com esse filme aí. Porque o menininho é absolutamente incrível. É dessas crianças de cinema. Tem algumas crianças emblemáticas de cinema, né? O garoto do Chaplin, o filho do personagem principal de Ladrões de Bicicleta. São crianças que ficam no imaginário de todo cinéfilo. E eu desconfio que esse menininho vai ser um deles. O nome dele, ele é do Benin. Ele chama-se Mustafa Umaru, que encarna esse. Olha a carinha dele. Encarna esse garotinho
que sai com a irmã, eles saem de Camarões e eles vão tentar chegar à Espanha. Há uma espécie de enclave, um resto colonial espanhol no Marrocos que chama Melilla, né? E eles tentam chegar a essa cidade espanhola no Marrocos e dali passar para a Espanha. E eles têm, quer dizer, é um filme de viagem, né? Eu não quero entrar em detalhes, mas tem coisas incríveis nessa viagem dessas duas crianças, né? Como eles conseguem passar de um país a outro, tal. E é um filme absolutamente dramático e ao mesmo tempo encantador, porque filme de criança comove demais a gente. E quando a criança trabalha tão bem quanto essa, então aí é realmente para deixar a gente de quatro mesmo, assim, né? E é um filme interessante, porque a história, como você mesmo falou, ela não é uma história única, ela se dá no meio de três narrativas. Ela é uma das três narrativas que acabam, de certa forma, confluindo. Mas ela acaba sendo, talvez pela força do próprio intérprete, do menino, acaba sendo a linha de força principal do filme. E não por acaso o filme leva o nome do menino, que é a Adu. É um belo filme. E ele está Para absolutamente... desidratar. Para desidratar, Deixa o Kleenex do lado e também uma garrafa d'água para você ir se hidratando ao longo do filme. Mas é muito bom. E ele tem qualidades cinematográficas muito boas, não é só por esse lado emocional, não. As qualidades dele são muito boas, tanto assim que ele é o principal indicado dos prêmios Goya, que são os prêmios espanhóis para os melhores da cinematografia espanhola, né? Que eles chamam o Oscar espanhol, vamos dizer assim, né? Que é o prêmio da Academia Espanhola, que chama Goya. Ele tem, parece, se não me engano a memória, ele tem, parece que 13 indicações. Esse prêmio vai acontecer ainda, vamos ver quantos prêmios ele vai ganhar, mas é o principal indicado, quer dizer, é um filme que foi bastante considerado pelo pessoal da Academia Espanhola, que é gente de cinema que escolhe esses filmes, né? É muito bom também, uma dica Maravilha, e está boa aí para... disponível na E está disponível na Netflix. Quem quiser, então, Adu na Netflix. Isso. E o último que a gente comenta, assim, depois a gente vai para os brasileiros, mas temos O Muro, que é um filme dos Estados Unidos que conta a história de uma imigrante sem documentos, que ela acaba se perdendo do grupo que estava viajando ali para os Estados Unidos, e ela encontra um veterano americano, que ali também tem algumas questões, meio perturbado, pelo que me pareceu, e está construindo um muro ali onde ele mora, numa região bastante deserta, né? Como ele mora perto do famigerado muro que o Trump queria construiu em parte lá, né, para separar os Estados Unidos do México. E ele é um cara que teve na guerra do Afeganistão e voltou um pouco traumatizado, tal, né? Bastante traumatizado, para falar a verdade. E ele resolve construir um muro próprio dele, né? Ele é um cara assim contra a guerra, tal, e com alguns exotismos, ouve vozes e tal. E essa refugiada acaba conhecendo esse cara, e esse cara dá guarida a ela, abriga ela, porque naturalmente existe a guarda de fronteira lá, que fica vigiando para ver se os imigrantes não passam a fronteira norte-americana, né? É um filme bastante interessante também, é um filme bastante, nesse sentido, bastante original. Vários filmes já foram feitos por essa questão mesmo da travessia de hispano-americanos, de latino-americanos que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E esse é um dos filmes assim que me pareceram um dos mais originais. Ele tem alguns pontos fracos, tal, mas é um filme também que vale a pena ser visto. E ele vai estar na plataforma que chama Cinema Virtual. Está estreando na plataforma chamada Cinema Virtual. É só procurar que as pessoas encontram. Eu gostei muito dessa atriz, que chama Cristal Hernandes, que faz a refugiada. Me pareceu uma boa atriz.
E o filme tem méritos, o filme é legal, o filme é legal. Agora, o que eu achei curioso, ao escolher esses 3 filmes, você vê como essa questão contemporânea das pessoas que se mudam dos seus países não por fazer turismo e não por boniteza, mas simplesmente porque não têm condições de existência em seus países, é um drama nosso contemporâneo, né, que a gente vê nos jornais, a gente sabe perfeitamente bem da gravidade de tudo isso e como ele é incorporado também como tema do cinema, né? Porque ele se impõe mesmo pelo caráter humanístico que ele desperta na gente, né? Sim. Você sabe que eu assisti, você falou dos pontos baixos e altos desse último filme, eu assisti não, eu vi o trailer e achei que ele poderia ser meio clichêzão demais. Mas você falou que Ele vale tem a alguns pena, que é clichês mesmo. bacana. É, É, apesar disso, nada é perfeito, né? Mas apesar dos clichês dele, eu acho que é um filme ainda que pelo tema legal. e pelo caráter geral do desenvolvimento dele, eu acho que até vale a pena ser visto, sim. Bacana, Agora, os ótimo. 2 primeiros que a gente comentou são melhores, viu? Os 2 primeiros, É, tanto o Berlim Alexanderplatz como o Adu, aí são filmes mesmo que têm assim, uma qualidade mesmo sim, artística, de feitura, tal, de proposta superior a esse. Mas esse não é de se jogar fora também. ótimo. A gente já faz uma listinha ali de prioridades. Olha só, Vai. brasileiros. Daí tem Vai arriscando ali. Tem 2 séries brasileiras, né? As duas, inclusive, disponíveis na Globoplay. A primeira é Exato. Os Últimos Dias de Gilda, que inclusive vai participar do Festival de Berlim, uma série escolhida agora para o Festival de Exato. Berlim, né? É interessante. Isso. Muito interessante. É uma série em 4 episódios, 4 capítulos, vamos dizer assim, né? E traz como personagem principal essa Gilda, que é interpretada por uma atriz da pesada brasileira, que é a Carine Telles. Eu não sei se vocês viram um filme chamado Benzinho, que é do Você mesmo que diretor comentou da pra série. gente, entrevistamos Eu ela, comentei? inclusive. Ah, é Eu tenho quase verdade, é certeza, mas a verdade. gente até entrevistou ela e fez reportagem na época Ah, sobre o Benzinho. Foi? muito legal esse Benzinho, é uma coisa, uma família e tal. E essa é uma atriz, eu adoro ela, assim, sabe, como atriz. Ela tá maravilhosa também no Bacurau. Né? Não sei se vocês viram o Bacurau do Kleber Mendonça Filho. Ela faz uma personagem também que se alia aos invasores americanos, tal, aquela história. Tal, e ela tem uma presença assim, na tela muito grande. E aqui ela faz uma mulher muito legal, muito interessante. Quando a gente fica pensando assim em termos de liberação feminina, tal, eu acho que essa série assim tem muito a dizer, tem muito a dizer. Acho que tem até uma posição bastante importante, que não por acaso foi selecionada para um festival tão importante como o Berlim. Ele é dirigido pelo mesmo diretor, pelo mesmo cineasta, Gustavo Pizzi, que é ex-marido da Karine. Eles constroem uma personagem que é uma mulher totalmente liberada, totalmente liberada, totalmente independente, só que ela vive num lugar que isso é muito mal visto, né? Sim. Ela é exprimida, por um lado, pela criminalidade local, né? Super machista e super agressivo, que quer enquadrar os moradores, e pelo pastor evangélico do bairro onde ela mora, que também quer enquadrá-la. Então ela está entre dois, está numa sinuca ali. E a história toda, que eu não vou adiantar para vocês, para não dar spoiler, é de como ela enfrenta de cabeça erguida todas as ameaças possíveis à sua liberdade, como ela defende a autonomia dela. Né? E é um filme realmente. Tem um final, vocês vão descobrir lá, que é uma ode à liberação feminina, assim, que é de tirar o chapéu. Então é muito legal. Eu destaco, os personagens são muito bem construídos. É uma série assim rapidinha, 4 capítulos, assim, encantadora.
tem a atuação da Carine, que é fantástica, e tem essa invenção do estética do Gustavo Pizzi, que eu acho assim que é um diretor que encontra soluções cinematográficas assim muito diferentes, muito originais, muito pessoais. Eu acho que é um belo trabalho assim da TZ, e importante da gente ver nesse momento atual em que a luta pela nossa liberdade, de todo mundo, né? Das mulheres, dos homens, das pessoas progressistas, de todos os que prezam a sua liberdade pessoal, eu acho que é o momento da gente pensar que a liberdade se defende a cada dia e depende muito da nossa luta pessoal, né? A Gilda dá alguns toques sobre isso. Esse é Os Últimos Dias de Gilda, disponível na Globoplay. E daí uma última série também disponível na Globoplay é Doutor Castor, que reconstitui a trajetória de Castor de Andrade, rei do jogo do bicho, uma figura bastante conhecida no Rio de Janeiro. E daí é um documentário, né, que inclusive mostra quem foi essa pessoa que fez história ali no Rio de Janeiro. Exatamente, também 4 episódios, dirigidos pelo Marco Antônio Araújo, que é jornalista, né? E reconstitui a trajetória desse personagem, que foi conhecidíssimo na época, né? Ele morreu em 1997, mas ele, enquanto viveu, ele foi o rei do jogo do bicho mesmo, era o bicheiro mor do Rio de Janeiro, e ele como bom capo mafioso, ele era muito ciente de que ele deveria ter uma certa respeitabilidade da comunidade em que ele vivia, até para que os seus negócios fluíssem melhor, né? Então ele investia muito dinheiro no time de futebol de Bangu, né, Esporte Clube, e também na escola de samba, Mocidade Independente de Padre Miguel, né? E isso cria para ele assim, uma relação de muita cumplicidade com a comunidade, que o via como um benfeitor, né? Tem que botar muita grana naquilo. Imagine você, samba e futebol querem duas paixões mais caras ao coração do brasileiro, né? Então ele sabia fazer isso muito bem. E o que é interessante, eu te confesso, Thalita, que eu estava vendo o começo dessa série e eu fiquei com medo. Falei, será que vão endeusar a figura desse cara de uma forma totalmente acrítica e tudo mais? Ou será que vai ser algo mais crítico, mais próximo da realidade? E eu fiquei agradavelmente surpreso, porque nada é escondido das atividades desse cara, né? Ele era aquela figura folclórica, ele falava muito bem, era formado em direito, falava muito bem, tinha uma educação formal muito boa, se vestia com elegância, tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo era uma figura ameaçadora. Oi. Deixa eu te interromper um minutinho só para entregar para a Rádio Brasil Atual. Eu preciso entregar aqui às 4 horas para a rádio. Então, ouvintes, beijo grande para vocês, um bom final de semana. A gente continua mais alguns minutinhos ainda na TV e nas redes sociais aqui, mas beijo para os ouvintes até segunda-feira, tá bom? Até. E a gente continua mais alguns, vamos concluir. Então é isso, né? Ao longo dos capítulos, a gente vai ficando por dentro das atividades, dos crimes que são atribuídos a ele, de toda a violência que, na verdade, cerca aquela contravenção do jogo do bicho, em aparência tão inocente, né? E de como o capital vai sendo reciclado em outras coisas, a criminalidade vai buscando outras formas de lucro, então vão ter os braços associados do tráfico de drogas e depois nas milícias, que é um tema atualíssimo para nós, né? Quer dizer, essa promiscuidade das milícias com o poder oficial, né? Que eu acho que não existe tema mais urgente no Brasil do que esse, né? E aí a gente percebe como a raiz disso tudo
está lá atrás, né? Nessa promiscuidade, nessa tolerância social, né? O Castor era considerado, durante um certo tempo, como um cara da alta sociedade, muito curioso. Ele era entrevistado, ia para programas de entrevista, foi para o programa do Jô Soares, né? Era uma celebridade. Assim, meio assim, meio original, meio diferente, então, mas uma celebridade. Então, os jogadores falam maravilhas deles que se jogaram no Bangu do tempo. Eu falo das caixas de dinheiro que ele chegava e trazia e ia distribuindo, então era uma maravilha e tal. Mas falam também, né? Às vezes, quando ele ficava bravo, ele abria uma caixa e dentro da caixa, ao invés de dinheiro, tinha uma metralhadora portátil. Então eles ficavam. São coisas assim, coisas da máfia, né? Da máfia brasileira, no caso, né? E ele era tratado assim pela alta sociedade, assim como uma pessoa típica, como era boa de conviver e tal. A entrevista que ele dá no Jô Soares assim, é muito curiosa, né? O Jô, por exemplo, fala com ele assim, né? Agora precisamos falar um pouquinho mais de Jogo do Bicho, e o Castor fala assim, mas você sabe que o meu conhecimento disso é muito superficial, né? Ia dando esse tipo de resposta, né? E o Jô falou, não, mas você como bom brasileiro, você faz uma fezinha de vez em quando. Aí o Castor responde cinicamente, fala, não, você vai dizer uma coisa que vai te surpreender, eu não faço aposta não, porque eu percebi que quem ganha dinheiro com isso é quem está do outro lado da banca e não quem aposta. E o público acha maravilhoso, o entrevistador acha maravilhoso, tudo é ótimo. E tudo isso termina depois que o Castor morre, num banho de sangue pela herança dele, numa luta intestina dentro da família dele, que dura até hoje pelo legado dele. Então, eu acho que é muito útil, além de ser muito legal essa minissérie, ela é muito útil para a gente ver uma radiografia da sociedade brasileira e de como existe essa coabitação entre o certo e o errado, o legal e o ilegal, o oficial e o que está sendo feito por baixo do pano, e como as pessoas que detêm um certo poderio econômico têm o seu livre trânsito nas melhores sociedades, nas pessoas de bem, são acolhidas e são tidas como heróis. Eu acho, francamente, pedagógica essa história do Castor de Andrade, também para compreender um pouco o nosso tempo. E para compreender um pouco o Rio de Janeiro. Eu não conhecia essa figura e quero assistir ao documentário, eu vi agora o trailer, mas quero saber mais sobre quem foi essa figura e como ele se articulou ali no Rio de Janeiro. A gente sabe o Rio de Janeiro hoje quase que praticamente dominado pela milícia. Bem interessante. Pois é. Zanin, né? Um beijo enorme para você. Muita gente agradecendo as dicas para o final de semana. Acho que muita gente vai procurar as suas dicas agora na Netflix, Globoplay, no cinema. Mas muito obrigada, como sempre. E a gente se vê na semana que vem, na sexta-feira. Um beijão, até lá. Que bom, beijo a todos, bom final de semana para todo mundo. Até a semana que vem. Bye, bye.